dia, estamos começando mais uma Entrevistas com Além. Eu sou a Adriele Mourão. E eu sou a Alina Garcia. E hoje nós vamos entrevistar o senhor Machado de Assis. Bom dia, Machado de Assis. Bom dia. Sabemos que você nasceu em 21 de junho de 1839 e nós gostaríamos que você falasse um pouco mais sobre seus pais. Eu nasci no Rio de Janeiro, fui batizado na igreja de meus pais, se casaram. Meu pai era descendente de escravos e minha mãe era descendente de portugueses. Já que eu sou mulato, né, eu sofri muito preconceito. A única irmã que eu tive, ela morreu com 7 anos de sarampo. Apesar de ter sido um grande escritor, sabemos que você teve de enfrentar vários problemas até alcançar a fama que teve hoje. Bem, eu nunca tive educação formal, que eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar minha família, vendendo doces, balas. Eu aprendi a falar francês com um padeiro que tinha do lado da minha casa. E também eu aprendi alemão e inglês sozinho. A minha caligrafia era muito ruim, que às vezes nem eu entendia o que é que eu estava escrevendo. Eu tinha epilepsia, eu era gago. E eu gostava tanto de ler que quando eu trabalhava na tipografia nacional, eu ia sendo demitido porque eu estava lendo em vez de trabalhar. Fale-nos um pouco sobre suas obras. Bem, enquanto trabalhava, eu possuía 21 pseudônimos. No começo, eu atendia ao romantismo, depois eu comecei a atender ao realismo. Mesmo fundando a Academia Brasileira de Letras, eu não fui a cadeira número 1, na verdade foi a cadeira número 23, que a número 1 ficou com José de Alencar. E mesmo sendo conhecido dramaturgo e cronista, eu também escrevi várias peças de teatro, na verdade 9. Ao todo, então, eu escrevi 7 livros de contos, 5 poemas, 9 peças de teatro e 7 romances. Agora comente um pouco sobre Carolina Machado. Carolina Machado foi a minha esposa. Eu fui casado com ela por 35 anos até ela morrer. E ela era muito importante para mim porque ela revisava os meus textos. E como foi sua morte? Eu morri em 1908 no Rio de Janeiro por causa de câncer. Meus restos mortais estão na Academia Brasileira de Letras. Minhas últimas palavras foram: a vida é boa. O realismo no Brasil tem como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso entrevistado Machado de Assis. O Brasil, durante a passagem do romantismo para o realismo, passou por inúmeras transformações na história, como as transformações políticas, sociais e econômicas. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves e José de Alencar já haviam preparado o terreno. A queda da escravidão e do império proporcionou uma nova realidade. A vida cultural e social passou a ser mais ativa, e as duas eram baseadas em ideais portugueses, europeus, como o liberalismo, o positivismo, o socialismo e o cientificismo. E foi nesse contexto que surgiu um dos maiores autores da literatura brasileira, Machado de Assis. Nós sabemos que o seu livro é repleto de críticas, e nós gostaríamos que o senhor identificasse alguma delas para nós. Brás Cubas era um homem solteiro que ele queria atingir o ápice político, e para isso, na época, ele precisava ser casado. Em questão de personagens, eu continuo com o estilo romancista, mas o fato de haver críticas à sociedade, aí eu já parto mais para o estilo realista. Eu faço várias críticas à sociedade, como por exemplo quando eu falo a franqueza do defunto, eu mostro a máscara da sociedade, quando uma pessoa ela finge ser o que ela realmente não é. Quando, por exemplo, também um episódio da borboleta preta, que eu faço uma crítica à escravatura. Por exemplo, quando eu falo que a borboleta teve azar em nascer preta e na verdade devia ter nascido azul. Que isso seria mais uma comparação com nascer branco, que da época os escravos sofriam um péssimo status. Eu também mostro outro tipo de máscara da sociedade, que seriam os políticos, que eles tinham que fingir, outros tinham, outros nem tanto, um relacionamento em casa, o que era bom para a política social deles. Eu também faço uma crítica ao fanatismo, quando eu menciono um amigo do Brás Cubas, que seria o Quincas Borbas, que ele cria um ideal e continua com esse ideal pelo resto da vida dele. Os personagens principais do texto são Brás Cubas, que ele era um político que queria ascender politicamente, para isso precisava se casar. Ele era um filho muito rico de um
o filho de um casal muito rico da família Cubas, que tinha muita influência no Rio de Janeiro, que na época era a capital. Tinha Virgília, que era o grande amor de Brás Cubas, só que era casado com Lobo Neves, um dos personagens, talvez até considerando vilão lá. Tinha Marcela, que era a amor de adolescência do Brás Cubas. Tinha Quincas Borbas, que era um amigo dele, que era o fanático, que criou um ideal e por causa dele ficou pobre e louco. Tinha Dona Plasta, que era a mulher que abrigou o Brás Cubas e a amada dele, Virgília, por um tempo, e ela também era a fanática por mitos, ela acreditava muito a fútil. Tinha Prudência, que era escravo de infância do Brás Cubas e que acabou comprando a carta de alforria dele e tem uma participação especial na parte na crítica à escravatura, quando ele mesmo comprando a alforria, fica maltratando os escravos do mesmo jeito que ele era maltratado. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas do nosso entrevistado Machado de Assis. Ao criar um narrador que resolve expor sua vida após a morte, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, expondo de forma irônica os privilégios da elite da época. Agora, senhor Machado, nós gostaríamos que você falasse um pouco, um resumozinho dessa sua obra. A infância de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. Na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Borbas, que aparecerá no futuro defendendo o humanitismo. Na juventude do protagonista, a nanação fica por conta dos gastos com uma cortesã, ou prostituta de luxo, chamada Marcela, a quem Brás dedica faz. Marcela é um homem durante 15 meses sem os contos de reis. Essa é uma das marcas do meu estilo, a maneira como eu trabalho as figuras de linguagem. Marcela é prostituta de luxo, mas na obra não há em nenhum momento caracterização desses termos. Brás Cubas não diz, por exemplo, que Marcela só estava interessada em seu dinheiro, ou nos caros presentes que lhe davam. Ao contrário, afirma categoricamente que ela o amou, mas fica claro que, nessa relação, amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Apaixonado por Marcela, Brás Cubas gasta enormes recursos da família com festas, presentes e toda sorte de frivolidades. Seu pai, para dar um baixo na situação, toma a solução mais comum para as classes ricas da época. Manda o filho para a Europa, estudar leis e garantir o título de bacharel de Coimbra. Em certo momento da narrativa, Brás Cubas tem seu segundo e mais duradouro amor. Enamora-se de Virgília, parente de um ministro da corte, aconselhado pelo pai, que via no casamento com ela no futuro político. No entanto, ela acaba se casando com Lobo Neves, que arrebata do protagonista não apenas a noiva, como também a candidatura de deputado que o pai preparava. Virgília trai Lobo Neves com Brás Cubas, que o ama muito, e eles se refugiam na casa de Dona Plasta. Virgília descobre que está grávida de Brás Cubas, mas para não perder seu prestígio social, ela volta a morar com Lobo Neves. Virgília viaja com Lobo Neves por motivos políticos, que fica muito triste revendo cartas velhas de seu velho amor, e depois de muito tempo a reencontra em um baile. Depois de muito tempo, Brás Cubas morre de pneumonia, pois não se tratou por estar aficionado em terminar seu medicamento, que o ia tornar famoso.